Convido agora Gustavo de Oliveira, presidente do Instituto Atlântico, também para sua exposição, por favor. Obrigado, Luzimar. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu recebi um convite para falar um pouco do meu setor, que é o setor da mineração, no contexto da sustentabilidade, nessa importante reunião que nós estamos tendo aqui desde ontem. E confesso a vocês que é muito desafiador. Toda vez que nós vamos falar de mineração em um contexto de sustentabilidade, parece, deputado Wilson Santos, que a gente já chega devendo. Parece que a mineração é inimiga do meio ambiente e parece que minerar é agredir o meio ambiente. Eu ontem assisti com muita atenção à exposição da ministra Isabela Teixeira aqui nesse palco. Fiquei absolutamente encantado com os argumentos e com a lógica desafiadora do raciocínio que ela nos colocou ontem. Porque disse ela aqui que não há sustentabilidade sem desenvolvimento. E se não há sustentabilidade sem desenvolvimento, se nós não desenvolvermos a mineração, ela nunca vai ser sustentável e, portanto, a sociedade nunca vai colher os bons frutos disso. O desafio é muito grande porque há um preconceito muito grande com a mineração por fatos históricos. E eles são regionalizados. Se nós olharmos, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a história da mineração está muito ligada ao ouro, a busca pelo ouro, pelos diamantes, que foi a fundação, a base da fundação do nosso Estado. Está lá na bandeira do nosso Estado. E isso acontece porque a imagem da mineração daquela época ainda é a imagem até hoje. Em Minas Gerais e no Pará talvez seja uma imagem do minério de ferro, que são os grandes itens de exportação desses países. Mas o que eu quero dizer a vocês é que não é possível pensar num mundo sem mineração. A mineração, senhoras e senhores, ela é diretamente responsável pelas 3 grandes transições que a economia mundial está fazendo no momento. A primeira delas é a transição energética. Nós estamos abandonando um modelo de energia suja, poluente, onde a mineração teve um destaque, sim, muito grande, através do petróleo, através do gás natural, que apesar do nome de natural, nada mais é do que carbono emitido para a atmosfera, e que ela precisa migrar para uma fonte de energia mais limpas. E aí, deputado Arnaldo do Jardim, nós precisamos falar, sim, dos minerais estratégicos para essa economia limpa. Cobre, níquel, lítio, são minerais estratégicos importantíssimos para essa transição energética. O mundo precisa do Brasil. O mundo também precisa do Brasil para a transição alimentar. Alimentos produzidos de cada vez de maneira mais sustentável, mais estratégica, para uma população crescente e que não vai comer comida artificial. Precisa de comida natural. E para isso, fósforo, gesso, potássio são minerais indispensáveis, como a água, que também é um recurso mineral. Então a segunda transição alimentar também depende da mineração. E a terceira, talvez a mais importante e impactante, a transição da economia do carbono para a economia digital, essa não vive sem a mineração. Quando a gente fala da nova economia, dessa economia digital, nós estamos falando de terras raras, de silício, de grafite, de tantos outros minerais que serão indispensáveis a essa transição. Eu falei de 3 transições: energética, alimentar e a da economia digital. O mundo precisa do Brasil. E ao precisar do Brasil, meu caro Luiz Furlan, essa é a grande oportunidade de nós devolvermos ao Brasil o real conceito de soberania, que é a redução da dependência externa. O Brasil precisa cada vez mais entender que ele precisa ser dono das suas estratégias, do seu território e das suas alternativas. A União é dona do subsolo e, portanto, é ela que concede a extração dos minerais estratégicos, do petróleo e de tantas outras commodities minerais e bens minerais, mas ela mesma não tem o domínio sobre essa importante riqueza brasileira.
A Agência Nacional de Mineração, deputado Arnaldo Jardim, hoje não tem recursos para manter a sua própria estrutura de escritórios, que dirá fazer pesquisas e avançadas. Nós precisamos enfrentar esse desafio para que a mineração do Brasil possa evoluir e corresponder ao que o mundo espera. Ouvindo ontem a ministra Isabela Teixeira, eu saí daqui com uma convicção. Não se trata mais de minerar ou não minerar. Para ter o desenvolvimento, nós temos que decidir como vamos minerar. Senadora Margarete Guzzetti, a discussão sobre a extração do petróleo na margem equatorial amazônica, ela precisa ser enfrentada com técnica, com consciência, mas percebendo que se os biocombustíveis avançam e as energias limpas avançam por um lado, o petróleo ainda vai ser necessário por décadas na economia mundial. E não há que se falar em não explorar essa grande riqueza. Ela tem que sair do subsolo e virar educação, saúde, recursos para a nossa sociedade. Não minerar é negar aos brasileiros um desenvolvimento ao qual eles têm direito. E nós precisamos enfrentar essas discussões, senhoras e senhores. A mineração ela pode ser feita com baixo impacto. Quem não acredita no que eu digo, vá a Aripuanã, vê um grande empreendimento mineral de uma empresa chamada Nexa. Quem acredita que a mineração é devastação vai ver lá uma mineração de subsolo que é feita com pequenas entradas para a mina, que é subterrânea. Comparando com uma cirurgia, o que antes era uma mineração a céu aberto, um corte cirúrgico em alguém, hoje é quase aquela cirurgia de videolaparoscopia. 3 furinhos e a cirurgia está feita. Isso é algo fantástico, que está mudando a realidade daquela sociedade, porque junto com a mineração chegou a infraestrutura, chegaram benefícios de saúde, o Senai do presidente Silvio Rangel está lá qualificando e mudando vida de pessoas. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão muito importante sobre esse papel social da mineração e também do contexto das cooperativas de mineração, que ajudam muito pequenos mineradores, pequenos empreendedores do setor mineral, para que eles possam mudar a sua realidade econômica e ter direito a um futuro digno na sua vida. Para terminar, eu queria agradecer a oportunidade a todos vocês, dizer que o Instituto Atlântico está à disposição. O convite que o Paulo Rabelo de Castro está aqui me fez para presidir o Instituto foi sem dúvida uma das maiores honrarias da minha vida. E Paulo, eu quero te agradecer pessoalmente. Eu tenho aprendido demais no Instituto e digo a você, isso mudou a minha vida. Isso mudou o meu jeito de pensar o mundo e pensar o Brasil. E para falar em Brasil, eu queria encerrar dizendo de uma maneira muito simples que esse país, sim, apesar de todos os problemas, ele tem jeito, ele tem solução. O Brasil tem jeito. O Brasil não pode ter jeitinho. O Brasil não pode ter improviso. O Brasil não pode ser alguém que acerta simplesmente porque a seta caiu em algum lugar que o arqueiro disparou e a gente vai lá e pinta o alvo no lugar para dizer que acertamos no alvo. O Brasil não pode ser um fruto do acaso. O Brasil precisa entender que para essa concertação do país acontecer, ela está na mão de nós, brasileiros. Obrigado a todos.